Marcos, tô começando agora. Amei tudo que você falou, só tem um grande problema. Eu não tenho audiência. Eu tô começando agora, meu público não fala comigo, eu não tenho resposta na caixinha de pergunta. Quando eu faço enquete, é a minha mãe que vota, mas ninguém vota. Como que eu faço? O que que eu faço? Me ajuda. Eu separei pra vocês algumas dicas e truques de momentos desesperados, como esse momento que é um momento muito desesperado na vida de todos que estão começando. Então olha só, tem uma pessoa chamada Liz, eu sigo ela, e ela deu uma aula esses dias sobre caixinha flutuante da Liz. O que é a caixinha flutuante dela? Sempre que ela abre uma caixinha de perguntas, eu vou até abrir aqui pra vocês agora comigo maior. Toda vez que ela abre caixinha de perguntas, ela faz o seguinte. Ela põe aqui a caixinha de pergunta no meio, e aí ela põe ao redor da caixinha de pergunta vários temas que a pessoa pode perguntar. Então ela põe assim, faça uma pergunta, preste atenção, faça uma pergunta, e aí você vai botar aqui, mercado digital, sobre ser mãe, sobre... Não sei, é o da vida de vocês. No meu caso seria assim, faça uma pergunta, produção de conteúdo, engajamento, Instagram, tráfego, mais coisa que eu faço, lançamento meteórico, tipos de lançamento, tudo isso, infoprodutos, mercado de afiliados. Então eu ia colocar isso ao meu redor, por quê? Porque são assuntos que eu tenho autoridade para falar, que eu sei falar, entendeu? Então você vai colocar os assuntos ao redor da tua caixinha de pergunta pra pessoa ficar com norte. Às vezes tu põe lá uma pergunta e ela fica perdida porque ela não sabe o que você trata ali dentro do teu negócio, do teu Instagram, tá bom? Então isso vai te ajudar muito, de verdade, a dar um direcionamento para as pessoas. Uma outra coisa também é você fazer caixinha de pergunta com opções. Você pode pegar a caixinha de pergunta, botar lá a pergunta e aí você vai dar opções para a pessoa. Sabe aquele quiz? É mais ou menos aquele quiz que tem lá, que a gente marca 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. É mais ou menos isso, só que você vai digitar embaixo. Faça uma pergunta sobre, e aí você põe lá 1, como engajar no Instagram, 2, o que fazer pra, sei lá, 3, como perder peso em 15 dias, em 14 dias. Sei lá, e você vai botar as coisas que você tem a autoridade pra falar, sabe? Então isso também, galera, dá muito norte pra tua audiência. E ela só vai botar lá o número. E aí você vai poder conversar e discutir sobre aquilo, sobre alguma coisa dentro daquele tema. Então você fica livre, a pessoa fica livre pra escolher qualquer coisa, e você fica livre na hora de dar uma resposta pra ela. Tá? Você pode pegar qualquer coisa. Se a pessoa põe engajamento no Instagram, na minha caixinha de pergunta, eu posso falar pra ela sobre os stories, sobre a caixinha de pergunta em si, que gera engajamento, sobre enquete, sobre reels, sobre horário de postagem. Eu posso falar uma infinidade de coisa que vai aumentar o engajamento dela no Instagram. Então você tem essa liberdade também, tá bom? Então isso daqui, gente, é dicas e truques de momentos desesperados na hora de abrir a sua caixinha de perguntas. Uma outra coisa que você vai fazer também e que deve fazer é, no início, se você não tiver engajamento ainda ou uma audiência formada, é responder as suas próprias perguntas. Como assim, Marcos? É isso mesmo, galera. Não é pra ficar triste, tá? Não é. É você entender que é um processo. E você tá no processo. O que eu, Marcos, fazia? Eu fazia essa técnica quando eu comecei lá atrás. Abria a caixinha de pergunta, fazia umas 10 perguntas pra mim e respondia depois pra todo mundo ver. E mandava umas baitas de uma resposta, tá? Mais baita resposta. Então isso fez com que as pessoas começassem a me notar como o que a gente falou lá no início,
uma autoridade. Uma autoridade. Porque elas viam, caralho, o Marcos tá respondendo ali, firmeza. Algum dia eu vou fazer uma pergunta. Às vezes a pessoa te acompanha, ela é tímida, tá? E ela é tímida, e ela vai demorar a te responder, a te perguntar alguma coisa lá. Mas quando ela vê que tá tendo movimentação, ela vai responder, tá bom? Porque ela vai pensar, porra, se eu botar aqui uma pergunta, ele não vai dar tanta importância, porque um monte de gente pergunta, talvez ele nem veja. E aí ela é tímida, ela põe ali essa pergunta, sabe? E você vai acabar ajudando ela. E vai ser muito legal pra ela e pra você. Uma outra coisa, gente. Sempre pensa na Roma, no que tá na bio do teu Instagram, tá? Não esquece isso. Porque você vai estar gerando autoridade pra isso. Se hoje eu consigo falar muito bem de produção de conteúdo, de fazer uma bela linha editorial, de entender melhor a minha audiência, é por causa disso, tá bom?